Olá, vamos conversar agora com o deputado federal Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Petrobras, sobre os desmontes que estão acontecendo no setor energético brasileiro. Davidson, por favor, nos conte um pouco mais sobre isso e a sua análise. Quais são as principais perdas para o Brasil? Olha, todos os países em desenvolvimento que começaram o seu processo de industrialização de maneira tardia, ou seja, no meio do século XX, todos eles utilizaram um grande expediente, que foi a participação do Estado para montar os setores de energia. Foi assim em vários países da Europa, foi assim em vários países do Oriente Médio. E, aliás, os países que deram certo fizeram isso. Por exemplo, a Alemanha, exemplo a China, mais recentemente, e o Brasil, que montou uma tremenda estrutura na parte de distribuição e de geração de energia, tanto energia elétrica. Como todos sabem que na história do Brasil nós não éramos autossuficientes em petróleo e gás natural. Então, um setor complexo, integrado no Brasil inteiro e que permitiria, portanto, resolver o problema de energia elétrica. A energia elétrica é uma questão vital e estratégica. Nenhum país entrega isso ao capital internacional. Deputado, e as privatizações do setor energético podem levar ao encarecimento da energia elétrica no Brasil, o consumidor ficar com uma fatura muito mais cara do que o que ele paga hoje? Olha, a energia elétrica no Brasil já é uma das mais caras do mundo, apesar de nós termos um sistema limpo. E por que assim? Porque foi feita a privatização do setor na área de distribuição de energia. Então, passar isso para o controle internacional, primeiro vai fragmentar o sistema. O preço vai lá para cima e nós vamos passar o controle para o capital internacional, para empresas de fora do Brasil. Isso foi feito na Califórnia, nos Estados Unidos, o processo de privatização de uma estrutura de geração de energia elétrica. O que aconteceu? Um caos. Estourou as tarifas, teve apagão e o Estado teve que voltar a intervir nos Estados Unidos para retomar o controle do setor elétrico na Califórnia. Aqui no Brasil, a Petrobras, que descobriu uma das maiores jazidas de petróleo mais recentemente no mundo, que é o pré-sal, estão entregando não só o pré-sal, mas o processo de distribuição de combustíveis no país. O que significa isso? Que as multinacionais vão controlar a área de produção de petróleo, vão controlar a área de distribuição de gás natural e de combustível, ocupar o mercado interno de combustível no Brasil, e o Brasil vai voltar a ser o quê? O que é que eles estão pensando? O Brasil voltar a ser uma colônia apenas exportadora de petróleo cru e, no caso da energia elétrica, passar esse setor que foi montado ao longo de 40 anos com investimento público e com investimento social, porque esse setor é um setor vital, para ser entregue ao capital internacional. Portanto, é um desastre. Esse governo não só está entregando, está desmontando a capacidade produtiva do Brasil e comprometendo o futuro das gerações. Nenhum país sério do mundo permite que isso ocorra. Só um governo golpista, só um governo entreguista como esse está fazendo esse desmonte do setor que vai comprometer o projeto de desenvolvimento nacional. É uma regressão enorme que vai atingir muitas gerações e vai comprometer o desenvolvimento nacional. Muito obrigada, deputado, pela sua participação. É a luta contra o processo de privatização.